Fala, galera do Manto! Vocês estão bem? E aí, bora. Aí, ó, vamos. Olha só quem que dá aqui hoje, hein? Aqui tá todo É nóis, na montanha russa. Reunir a turma, hein? Ixi. Eita, agora vai. Hoje vai, hein? Hoje. vai. Gente, eles nunca viram nós quatro. Não. Não mesmo. Surpresa pra vocês, hein? Ó, guarda no seu coração porque é bom. Até o final aí, tem surpresas. Nós isso aí, somos eu- os nossos convidados. É verdade. Um convidou o outro e falou, vamos fazer esse Vamos episódio? trocar uma... Partimos? Isso aí, Partimos? trocar uma ideia. E aí, Com amiga? vocês, meninas. Muito bem. Pode falar, amiga. Vamos lá? Vamos lá? Gente, vamos começar o episódio de hoje falando aquilo que você já sabe, mas não custa nada reforçar, não é Verdade. mesmo? Siga a gente nas redes sociais, pelo amor do Senhor Jesus. Peraí. Tem gente que assiste a gente Ah. e não Eu nem vou te segue e contar. não se Dá vontade de ir inscreve. embora, cara. Você Não dá, acredita? assim. Dá vontade de listar os nomes. A gente sabe, viu? Você Cair sabiando e não Você segue. que tá assistindo aí, ó. Eu vou ser bem direto, reto não, e sinceramente. concreto contigo. Faz favor. Ajuda a gente. Aproveita Por favor, agora, eu já, gostei. dá um like, já, se Se inscreve. inscreve, É isso ativa o sininho. É só um clique. 2 segundinhos, pô, nem isso. Não vai Deus. tocar nada. Não vai cai tocar o nada. dedo. Exato. Não caiu o dedo. Se inscreva já, por favor. Segue a vida. Gente, Ai. vamos lá, gente, por, Por favor. favor. A gente tá quase chegando nos 500 inscritos Verdade. no Verdade. YouTube. Isso, assim, é um marco histórico pra nossa É, vida. com certeza. E, com certeza, o nome de Jesus já está sendo espalhado pra quase 500 sim. pessoas. Isso é muito Verdade. importante. Deus é bom. É o que a gente queria desde o começo. A gente só quer que o nome de Jesus seja espalhado pra É, todo certeza. mundo. Então, por favor, Por favor, né? se inscreva. E não sei se você viu, a gente chegou nos 1000 lá no Instagram. Ô, Glória. Muito obrigada pra Sim, você que muito tá bom. lá no Instagram e tá aqui, tá em todos os lugares com a gente. É muito importante ter você aqui. Muito obrigada por isso. E a gente não pode esquecer também que do mais? Spotify. Meu Deus, gente, verdade. as nossas reproduções no Spotify estão atingindo níveis históricos. Pra Aí, você. ó. Chegamos lá. Gente, obrigado por isso também. Obrigado por você estar lá conosco. Também lá na hora do foninho. Sim. Lavando Dirigindo, loucinha, dirigindo. de boinha. Fazendo a Indo caminhada. fazer uma caminhadinha, aquelas coisas todas, né? amiga. Obrigada por isso. E não se esqueça, né? Não esquece então de dar lá um likezinho pra nós. Não custa nada. Isso aí, A gente isso gosta aí. de gostei, tá bom? E a gente também tá no Quai e no TikTok. Então passa lá também pra gente. Pra você ver os nossos conteúdos. Isso aí. Isso aí. Amiga, vale a gente falar porque nós estamos todos juntos hoje, porque é o último episódio da segunda temporada. É. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Até aqui Amém. nos ajudou o Senhor, né? Exatamente. Então, muito obrigada É isso aí. por você que acompanhou cada episódio dessa segunda temporada, para você que compartilhou, para você que nos trouxe testemunhos, muito obrigada mesmo. E vem muita coisa nova por Isso aí, aí. né? Então, Mesmo, aproveita. mesmo. Vou reforçar de novo. Siga a gente nas redes sociais, Sim. porque temos novidades aí chegando pra Chegando, vocês é. aí. E a terceira temporada, eu digo aqui pra vocês que promete. Promete. eu acho que vai ter até dancinha dos meninos do TikTok, vai? É, vai. Não sei. Talvez. Sei lá, quem sabe, né? Talvez. Alô, Forest! Chegando- Talvez. Like Se tudo. chegar a um determinado número de inscritos aí, pode Eles ser estão que a gente faça. prometendo, hein? Terceira gente. temporada. A gente não colocou uma meta, mas se chegar na meta, nós Não, vamos na meta. Não, faz assim, ó, 1000 seguidores a gente dança. No Aqui, YouTube? É, ou não? 1000 inscritos. Isso, 1000 1000 inscritos no YouTube. YouTube. No YouTube. vocês estão Eu tô. Tá ouvindo, ouvindo, hein? né? Tá ouvindo? Inscritos no YouTube. Eu e o Gui, nós se compromete a dançar. É. Ah, eu Esse é quero algo ver. relacionado à Bíblia, tá? A gente vai se fantasiar, sei lá, e vocês escolhem. Fechou? Você topa esse desafio? Topo. Então já era. Então 1000 seguidores no YouTube, próxima temporada com certeza a gente dança pra vocês. Meu amor, Oi. vai lá. Ah, eu sei. Desculpa aí. Eu tô acostumado com as outras câmeras, pessoal, desculpa. Então, agora que foi prometido, né? Ó, Estamos- vai acontecer, hein? Estamos Façam já- a sua parte. Nos comprometemos com isso aí. Não, bateu Certo? 1000 inscritos no YouTube.
a gente se compromete a fazer uma dancinha aí. TikTok. E fique registrado nos autos. Vamos ver, né? Eu quero saber. Na terceira Mas também eu quero só ver chegar os meus inscritos. Tem esse detalhe. Desde o início da segunda temporada a gente tem falado pra você se inscrever. É Ou verdade. você não se inscreve, então agora é a hora, se inscreve. É Quando matemática, chegar, né? Tem Tem mil no Instagram, não tem 1000 no YouTube, Tem alguma Não coisa tem tem. alguém que não tá seguindo. Se você chegou no YouTube, aproveita, curta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, que a gente vai fazer a dancinha quando chegar nos 1000 inscritos. Bom? Que fique Certo? registrado nos autos. Ó, você se compromete aqui? Nossa, Ó. certeza. Ó, Testemunha, a gente vai Então, testemunha. testemunha. Agora já tá comprometido, tem que pronto, fazer. já né? é. Agora já é. E agora, né? Passamos a bola aos nossos queridos amigos maravilhosos, Patrocinadores. É isso aí. Manda Gui, solta a voz. Vamos lá, bom, se o DomantoCast está aqui é porque graças também, além de Deus, os nossos patrocinadores, pessoal, que É está verdade, sempre sim. nos apoiando, fazendo essa mensagem chegar para o maior número de pessoas, né? Muitas pessoas sendo curadas, abençoadas de infinitas formas. Então, muito obrigado a Top Lonas, que é o nosso patrocinador master. Tá com a gente desde o primeiro episódio da primeira temporada. A Top Lonas é uma loja que vende adesivos, inclusive decorativos. Vamos reforçar, você já tá careca de saber, mas essa porta... Meu Deus, nem Essa ela vai mesa- Era uma porta. Então, virou uma linda mesa. Nosso querido Aldo achou, o Espírito Santo mostrou pra ele essa porta, que virou uma mesa por causa do adesivo da Top Lonas, hein? Exatamente. Igual essa estampa, tem infinitas cores lá, modelos. Tem cimento queimado, tem que imita jardinagem. Gente, é Top, tijolinho. top. E o material que já vem laminado desde a fábrica, ou seja, você pode passar um pano com álcool, pode molhar, que não vai desbotar. É top demais. Reforme também seus móveis, tá com o móvel planejado aí todo branco, coloca de outra cor que você quiser. Geladeira. Geladeira, Exato. exato. Então assim, você muda a casa toda, infração aí de algumas horas. Você falou que é top demais? Top Na demais. verdade, não, é top lona. Ah, Top lona. Gente, é top de verdade. É verdade, é verdade. E é isso, meu querido, vai falar do... Temos agora a Luciana Gogo. Aí, ó. Ei. Aí, Essa Ela- daí, a segunda temporada, nos abençoou. Verdade, Nossa, na segunda total, agora. né? Literalmente, Que com honra. o Maná vindo do É, céu. só isso. Mano, foi Só o top, Maná, foi muito top. bom. Ele tem bala de coco, como a bala baiana, Sim, conhecido como bala baiana. Deliciosa e coco. A gente, Recheada a gente também fala ela aqui que faz. teve um participante que É. esteve aqui com a gente, que testemunhou, falou que não era adepto de coco, experimentou a bala Isso, e... isso. Curado. Mano, então além de gostosa, ela é milagrosa. Aproveita. É verdade, é verdade. Então ela tem, a gente brinca, né, com os Banoff, Morangoff, Morangoff, o Voff. o Voff, tem Engordoff, tem Magroff. bastante. Tudo que é ó. Magroff, quando eu digo, é os bolo fit. Verdade, Aí, ó, é muito bom. Magroff, os bolo fit. Boa, Magroff. Mano, é top. Patrícia comeu aí, degustou, ela Muito foi bom, lá, cara. então... Sim. Nossa, é gostoso mesmo. Aproveita, chama aqui, porque ela tem diversos sabores, diversos... Vale, é cardápio variado, né? Cardápios, Meu, diversos Faz coisas salgado variadas agora aí. também. Então, mano, temos que dar graças a Deus pela vida da Luciana, com essa Obrigada, Lu. culinária Obrigado, Lu. afetiva. Muito bom. Muito obrigado. E agora o nosso... O mais novo, né, Mais gente? novo patrocinador entrou agora, né? Essa nova Recentemente, temporada aí. também. Que é a Bálsamo Jazz pra você que aí tá com às vezes uma dor no seu corpo, inclusive dor nas costas. O Aldo, uma vez você passou, acho que. O que foi mesmo? Eu tava com um problema aqui na lombar. Na aqui. lombar, e tava não sério, né? não passava por conta que eu trabalhava com empilhadeira. Mano, Nossa, foi desgaste, bom. muito Foi bom. Foi bom mesmo. Ele já provou desse remédio, então. É um remédio autêntico, recusa imitações. Sim, gente, é importante, muito gente. bom. Assim, ajuda demais. Até pra dor de dente, Verdade. fibromialgia. Gente, é assim, é um remédio completo, tá? Tá no mercado aí, tá ganhando cada vez mais um espaço, pode confiar. O número tá aqui embaixo, você pode conferir o WhatsApp, também o Instagram do pessoal. Chama lá que Bálsamo vai dar Jazz, isso. É assim, é para todas as idades, então recuse imitações e aproveite também. bom. Isso aí. Sim. Obrigada, Bálsamo Jazz. Então, Muito obrigado. vamos começar agora? Vamos... Tá esquecendo de uma coisa. Bora. E o Estamos patrocínio? Que patrocínio? Ah, sim. Não precisa patrocínio. mais do Seja um Patrocinador? A gente né, precisa. Gente, né? Por Ah, favor. Ô, desculpa a minha Gente. falha. Desculpa. Perdoe, eu tô ansioso pra comentar as coisas que aconteceram aqui e acabei esquecendo. Você, que se Deus tocar no seu coração
que eu acredito que vai tocar no seu coração. Tá tocando aí agora, eu posso deixa dizer. quieto. Em nome de Jesus. Independente de valor, se você sentir de dar uma oferta, a gente agradece. É verdade. Com certeza. Tem sido de grande valia, a gente tem feito várias coisas que a gente precisa. Sim, sim. Então, você chama a gente, troca uma ideia, assim como os outros patrocinadores fizeram, que sentiram no coração, sentiram de Deus de nos ajudar. Chama, troca uma ideia, a gente pega a permuta, pega a bermuda. As Tudo que meninas aí, ajudar. Brinco, Gente, salão, isso. de beleza, unha. Opa. Mas agradecendo, né? Também. Ai, Gente, ai, a gente não pode, a gente não pode, aproveitar, a gente não pode nem pedir camiseta, entendeu? Camisa, ajuda nós, velho. Ó, é sério, é toda semana gravando. Mas zerou o guarda-roupa 2 vezes já. Ajuda nós, Se pô. quiser patrocinar o nosso uniforme, Aí, Nossa, é verdade, Também, né? tem isso aí, ó, tem isso aí. mas a é gente muito já bom. tem todo o esquema guardadinho aqui, ó. Aí. Tá na Se manga, tocar tá na no manga. seu coração, manda um e-mailzinho. Vai Manda um ajudar demais. directinho lá, ó, Isso aí, quero é. patrocinar o seu uniforme. Por Isso, favor, a gente Nossa, agradece isso é muito e vai legal. falar Legal. da sua empresa com muito gosto e muito carinho. Isso aí. É isso aí. Então, É mano, isso. que dizer dessa segunda temporada, hein? Vamos lá, né? dizer, Vamos lá, Ô, vamos gente, prosear Pelo agora. amor de Deus, agora vocês vão Que ficar temporada! Atingimos expectativas Nossa. inimagináveis. Todas Ah, as não, expectativas superou foram tudo, né? superadas. tudo foi esperado. A gente Tudo não mesmo. imaginava, literalmente. Literalmente. Então, vamos falar com os nossos convidados, nós mesmos, né? Aí, ó. Com vocês, nós mesmos. Eu mesmo e Irene. É justamente. É por aí, meu. mesmo, é bem isso aí. É isso aí, Então, cara. gente, Muito bom. vamos Vamos pensar. lá, né? Vamos lá. Vocês lembram qual foi o primeiro episódio da segunda? Foi com o Pastor Com o Pastor Heraldo, né? Heraldo, Que você né? deu esse Sim, espaço sim. pra nós. Já Então, acho ajudou que muito. tudo começou com esse testemunho, né? Com o A testemunho gente desse não estudo. tinha pra onde ir. Não Comentamos tinha. com algumas pessoas, até É. mesmo com alguns convidados. Sim. Então, resumindo, fazendo uma linha do tempo, a gente acaba de gravar em novembro de 2024, né? Sim. É, Foi a primeira até semana. antes. A Um primeira pouquinho antes da semana, nossa Foi. querida Lolo nascer, É, certo? verdade. Sem É saber verdade que mesmo. era pra janeiro. Verdade. Antecipou vocês tudo. vocês É. sabem mais. A Lau contou o testemunho aqui. É, A gente não imaginava. Nossa, né? Real. A gente ia pro retiro ainda no feriado, Nossa, precisamos verdade. não ir. Gente, muito Graças bom. a Deus, foi um Fizemos a livramento, reforma né? do quarto. Isso, da a neném. gente né, encerrou a primeira pra reformar o quarto, né? No feriado do dia 15 ali. Mal sabia a gente que. E loja Dia estaria 23. chegando na outra semana. Meu Deus. 23 ali ela Nossa, foi apareceu. muito Então, sobrenatural. Muito louco, né? Aí Muito doido. comentamos com algumas pessoas, né? Isso. E Passou, a gente ficou Então, em a gente- paz, né? Isso. E aí, de repente, a gente... E a gente acaba meio que quase o ano sem saber pra onde ia, né? Sim, sim. Pra onde irei? Pra onde irei. Justamente, É, pra bem onde isso. iremos? só tu Vivemos tens a isso, palavra, é, né? vivemos Só tu isso. tens a palavra. Tipo, é será verdade. que é esse podcast? Não é, né? Será que, tipo assim, Deus quer que continue ou não? verdade. Quero de Deus, claro, mas será Muitas que Ele quer que dúvidas, né? continue? Muitas dúvidas. Muitas realmente. dúvidas. E Deus colocou a vida do pastor Erasmo no nosso caminho. Sim. aqui, É, ele sim. abriu as portas, somos Sim. gratos. Muito Nos graças honrar, pra né? vida Obrigada, dele. Por pastor tudo, Erasmo, sim, por verdade. tudo. Por termos honrado aí com a abertura Fundamental aí desse pra estúdio. continuidade, né? Uhum. Do podcast. Fica aqui o nosso muito obrigado, porque realmente. Foi importante, foi É uma importante bastante nessa importante. segunda temporada aqui, Demais. né? E aí, pensando um pouco, então, a gente vira o ano e tal. entrou aqui. Vocês se lembram, assim, pra vocês, qual foi o episódio mais marcante? Eu tenho um, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro. Mais Assim, marcante. pra vocês, assim, um episódio que vocês falam, nossa, eu não imaginava... Primeiro que eu nunca imaginei estar sentada aqui sendo apresentadora de um podcast, tá? Isso é um Ah, fato. Eu acho que nenhum de nenhum nós, de nós nós, quatro. né? Acho que nenhum de nós. Mas- Ah, Porque, certeza não. ó, aproveitando a brecha aqui, nós quatro, nós nunca fomos apresentadores de nada. De nada. A única aqui que tinha o dom de aparecer nas telas Era a lá. Laura. É. Verdade, que fazia Fora os outros, personagem. quando era pra fazer vídeo, travava. Gagueja. Então Aí você aproveita. desenvolveu muito, É é isso que eu quero verdade. dizer. isso sim. É isso que eu quero dizer. Veja os primeiros episódios Nossa. nossos. Pode puxar aí que vocês vão. Sim. Nossa, Mano, vocês vão se espantar de como que era, todo mundo engessado, parecendo a múmia do Do
faraó. Nosso amado, duro, não tinha jogo de cintura, fomos soltando aqui. Deus abençoe mesmo. Foi uma escola, na verdade, né? Lidar assim com câmera, com... E outra, a gente na primeira temporada chamava os amigos, né, pra vir aqui. Nessa segunda, a gente passou cada sufoco, porque a gente não conhecia bem as pessoas. Isso e tendo que se desenvolver ali, né, foi desafiador. Foi difícil. Desafiador. Mas então, amiga, pensa aí no... Eu já pensei. Então vai. Eu tenho o Henry, mano. O Henry, sim. Porque assim, vocês dois já conheciam ele. Quando a gente chegou mais ou menos pra igreja lá, a gente não conhecia tanto ele. E quando a gente começou, aí eles precisaram sair, Deus abençoou que eles pegaram a trajetória do ministério de pastoreio. Inclusive a igreja dele chama Vivendo o Reino. Isso aí. Muito abençoado. Então a gente não teve tanto contato assim, mano. Quando ele contou as histórias dele, os milagres, a vivência com Deus, mano, ali pra mim foi... Fora as outras histórias que ele contou nos bastidores que não convém, porque Deus é surreal. Mas pra mim foi top esse do pastor Henry. Agora pra vocês aí. Você ama falar? Tô pensando ainda. Então vou falar o meu. Eu acho que o meu foi a pastora Eva. Primeiro porque fazia muito tempo que a gente não via ela, né? Então a gente sempre teve um apego, assim. A gente nunca foi tão próximo, mas todo mundo sempre amou muito a tia Eva, né? Exatamente. E no dia, inclusive, que ela veio aqui, eu tava muito desanimada, cansada, né? A correria aqui, principalmente pra nós do que faz uma vez por semana o podcast. E quando ela começou a falar com todo aquele ânimo, sabe, com toda aquela vida, tendo 87 anos, né? Ela vai completar 88. Eu só senti assim, o senhor, tanto que no final do episódio o Audrey até comentou, as apresentadoras não vieram, porque a gente não tinha o que falar, assim. Ela foi, nossa, a maneira de se portar, ela veio preparada, né? Sim. Ela deu um banho uma aula, literalmente, uma aula de como servir a Deus, independente de. Então é um episódio que eu vou levar pra sempre, assim. Top. Esse daí também foi top. Agora falta vocês dois aí. Não é, gente? Que isso? Carretel. Posso? Você vai querer falar? Posso falar? Não quero ser... não é arrogância, é nada disso, tá? Mas é só porque eu acho que... pra mim, o meu episódio foi um testemunho. Eu tô brincando. Brasa pra saidinha dela. Mano, todos nós aqui. Agora ela vai lá e puxa a brasa. Meu episódio. Eu vou explicar por quê. Deixa eu explicar por quê. Deixa eu explicar por quê. É que assim, o que aconteceu? Quando eu tava aqui, né, falando tudo e tal, aí eu fiquei assim, nossa, mas parece que perto dos outros convidados não tenho nada de testemunho com Deus. Nada de testemunho. Tipo assim, parecia que a minha vida com Deus era rasa, assim, como se... Mano, parece que eu não tinha uma liga com Deus, sabe? E aí depois eu cheguei na Luciana Gobo e eu falei assim pra ela, nossa, Lu, parece que eu não tenho experiências com Deus. E aí ela virou pra mim e falou assim, Lau, o que você tá falando? Você não assistiu o seu episódio, não? Quantos testemunhos você levou lá? Como você fala que não tem experiência com Deus? Aí eu fui ver de novo o meu episódio. Só pra constar, né? Só pra constar. A gente não Foi faz ouvir ideia, você né? falando. Fui ouvir eu falando. Pra ter certeza. Mas você sabe Então- que a gente precisa fazer isso. Então, né? pra mim, o meu episódio me impactou. Porque parece que quando você tá no meio do processo, você acaba esquecendo as coisas que Deus faz, sabe? E aí você precisa se relembrar de alguma forma. E tudo bem, hoje eu olho pra minha filha e eu vejo que Deus é realmente o maior criador de todas as coisas do universo. Mas quando eu ouvi o meu episódio, eu falei, nossa, faz muito tempo que eu tenho muitas experiências com Deus e acabo me esquecendo disso. Então, pra mim, não sendo arrogante, é o meu episódio. Com certeza, o seu foi muito marcante mesmo. Pra mim foi. Fala, Guilherme, bora! Pensando aqui, porque assim, pra mim, sem ser redundante também, todos foram muito especiais, assim, uma segunda temporada muito especial, né? Porque a gente cresceu muito, assim, muito. Foi o que vocês falaram, tipo assim, a gente entrevistar amigos é uma coisa, agora você entrevistar pessoas que você não conhece, Sim. É diferente. né? A gente ficou, lógico, teve que aprender isso, né? Mas eu acho que o mais importante foi com os nossos pastores. Por quê? sim. Não porque são só os nossos pastores, mas a responsabilidade, a gente não tem como, a gente sente, né? Então a gente teve que segurar aquele rojão na mão, né, Sim. entre aspas, e tipo assim,
vamos fazer acontecer. É aquela malemolência, né? Porque é lógico, né? A gente fica nervoso, né? Então, eu gostei muito do Ita também, foi assim, muito da hora. Foi legal. Muito bom, muito bom. Mas foi mais, tipo assim, mais fácil de fazer porque o conteúdo é mais fácil, né? Agora com os pastores eu acho que foi pra mim, pelo menos, foi o mais difícil e o mais legal também de fazer. É legal a gente falar que todos foram muito importantes. Sim, né? Não, sim, é importante. Esse é importante. Nossa, o da Thay, o do Valentim. O do próprio Henry. Nossa, o do próprio Henry. O do, agora eu esqueci o nome, do Vander, né? O Vander, nossa, foi muito legal. O do Lipe. Então, se a gente for... Nossa, do Lipe foi pesadão. Da Duda. Da Duda também foi muito bom. Da minha mãe, que a gente gravou por 2 vezes, mano. Se a gente contar, vocês não sabem, nós gravamos a primeira vez e a gente sentiu, ó, eu tô arrepiando, a gente sentiu que a presença de Deus era tão forte e também o inimigo, o levante do inimigo. Sim. Mano, a gente gravou o 2º episódio que no final das contas que a gente foi ouvir, não tinha áudio, só tinha vídeo. De como que foi tão pesado. Foi que 1h30, quase. Foi mais ou menos. Aí precisamos em outra data gravar. Ela foi embora, né? Depois ela veio aqui, assim, ela veio para a apresentação da Nenê. Verdade. Da dedicação. Daí a gente gravou com ela no um dia antes da viagem, né? Sim. Daí viajamos e agora ela retornou. Né? A gente encerrou 10 da noite por aí, vocês iam viajar de madrugada. Então a gente entendeu que ali foi um levante. Sim. E a gente entendeu que também deveria gravar a 2ª vez com ela. E ela topou, a gente gravou. Foi top também. Foi benção, e pra vocês terem uma ideia, como houve tanto levante nesse episódio, que eles estavam aqui. Eu normalmente, né, sempre quando um fica sempre em casa, né? Então a gente tá em intercessão, sempre é assim. E eu tava em intercessão em casa. Gente, a minha casa ligava e desligava a luz o tempo inteiro. Eu tive que repreender um monte de coisa. Gente, a gente ia viajar, a geladeira não ligava. Só a geladeira, tipo, o restante da casa ligou. E a energia que tava faltando ali não ligava a geladeira. Gente, foi absurdo, assim, o levante. Foi muito intenso, muito intenso. E aí, tipo, depois eles chegam em casa e falam pra mim, não deu. Não tinha som. Simplesmente não tinha som. Nossa, a frustração foi muito. Mas daí a gente entendeu que ali algumas coisas Deus não permitiu que a gente falasse. Era pra ser, né? Essa sensibilidade. A gente aprendeu muito também a ter essa sensibilidade. Às vezes a gente é muito afoito, a gente quer mesmo colocar, quer falar, e às vezes não é o momento, às vezes, tipo, pode dar algum não tem por que expor algo, exatamente, né? Que não é pra todos ouvirem. E é onde que essa 2ª temporada serviu de lição pra nós em experiência total. Com certeza, pra todos nós. Muita. Em vários aspectos. Vou puxar outro assunto aqui, ainda sobre isso, mas sobre os levantes. É interessante a gente falar porque nós somos um podcast cristão, né? E as pessoas imaginam que é só sentar aqui e conversar. Gente, vai chegando a sexta-feira, é incrível. A gente começa a murchar e vem problema. Mas demorou, eu vou falar por mim, demorou de eu entender que era porque o que a gente faz aqui leva a vida para quem assiste. Então, mesmo que às vezes a gente fala, teve pouca visualização, é uma visualização que leva a vida para outra casa. É verdade. Então, assim, quantas coisas a gente não viveu, né? De desanimar, assim, e falar, não, a gente precisa continuar, né? Exatamente. De falar, eu não aguento mais. Nossa, não aguento mais. Pelo amor de Deus, acaba logo. Várias vezes. Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. Pesado, né? Sim. De ficar triste no dia, tipo... Eu mesmo, né? Eu começo a chorar, tem hora, tipo assim, copiosamente, mas nem sei porquê. Tipo assim, é por conta do peso, ambiente, do peso. É complicado. E isso aí serviu de lição que a gente também começou a entrar a gente orando, jejum, a gente começou a fazer muitas coisas aí que a gente... Se preparar, né? Pro entender que isso aqui também é uma batalha, né? Também é um campo missionário, né? Até porque muitas vezes a gente até comentou com algumas pessoas, convidou algumas pessoas, estava tudo certo de vir, não veio, a gente depois entendeu que também era um levante. Não era assim. Ou não era o momento de falar, de aquela pessoa falar. Então não era pra ser. É isso aí. E a gente já pensou em desistir do canal? Não. Acho que não, né? Não. Desistir, sim. Acho que o cansaço em si... acho que, vamos ser sinceros, acho que sim. Tipo assim, no sentido de cansaço, talvez. Será que é? No sentido de duvidar. Tipo assim, eu acho que eu pensei em desistir quando a gente não tinha estúdio.
Na minha cabeça eu achei, eu acho que não vai rolar. Ah, tá. Tipo, já passar pela cabeça, tipo assim, lógico, tipo assim, cansaço, será que tá valendo a pena? Mas é por conta do que vocês falaram, batalha espiritual, então tipo assim, não, vamos ficar firme. Então passa porque é uma guerra, acho que nesse sentido. Sim. Mas sempre prevalece a vontade de Deus, né? Assim, a gente, desde o começo a gente falou que era assim, né? Sim. Que seja feita a vontade dele. Então, o desânimo vai bater. Infelizmente, não E tem aquilo que eu falei, essa segunda temporada serviu de experiência pra nós em vários aspectos. Sim. Principalmente viver o dia após... O dia depois de amanhã pautado em Deus. É verdade. Porque a primeira temporada nós acabamos sem saber pra onde que a gente vinha. De certa forma eu posso dizer que a gente ganhou um estúdio do jeito que a gente queria. Também, tem Que esse era detalhe. fora do Tem esse detalhe, a gente falou no Sem começo. tirar nem pôr. E Deus abençoou. Então acho que o viver pautado na Bíblia e pautado no que Deus tem pra nós, isso aí também acaba confortando. Então por isso que eu acho que, se eu falar, eu posso ser hipócrita, mas eu acho que não passou em desistir por conta de estúdio, eu, Aldrin. Mas pelo cansaço, isso sim. Porque, querendo ou não, você fala, nossa... É uma resposta, né? É Depende das pessoas virem. E eu acho que seria diferente se a gente não tivesse filhos. Ah, total. Total, Porque existe uma rede de apoio, né, que traz a logística. Tipo, você tem a logística que vocês têm dois, tem que alguma casa tem que ir, dos familiares. Graças a Deus nós temos a minha mãe que nos auxilia. Mas se não fosse isso aí também, acho que... A gente teria que reformular de alguma maneira. Provavelmente eles estariam aqui agora. Sim, a gente não, né? Sim. Mas tem que fazer, cara. Estariam ali no canto. A Mariana cuidando do Matheus da Eloá. O Matheus atrás da Eloá. Seria uma loucura. Uma loucura. E a gente falando sobre filhos, lembrei dessa parte dos episódios que mais marcou a gente. Uma fala da pastora Pamela, que me marcou demais, justamente de pensar nessa rotina das crianças, porque eu sempre fui um tipo de mulher que eu entendia que os meus filhos incomodavam a dinâmica do espaço. Então, assim, se eles estivessem aqui, eles iam estar atrapalhando, né? E aí, alguma pergunta que nós fizemos no dia que ela veio, ela falou assim, aonde os meus filhos não cabem, eu não vou. Não me cabem. E Deus tem trabalhado muito isso comigo, porque os nossos filhos são parte de nós. Sim. É óbvio que aqui é outra situação, né? Se a gente tem uma rede de apoio, mas se eles estivessem aqui, eles não iriam estar atrapalhando. Eles fazem parte do manto, né? Exatamente. Então, é algo que Deus também tem falado muito comigo a respeito disso. É isso aí. É isso aí. Verdade, gente. Muito bom, muito bom. Reflexões. Muitas reflexões. A gente já tá falando um pouco disso, mas pensando assim espiritualmente, vocês sentem que a gente mudou? Quando que a gente veio pra segunda? Foi em janeiro? Foi janeiro. Em janeiro a gente começou a fazer algumas coisas, em fevereiro de novo, né? Fevereiro, ativamente, voltou... Não. A gravar foi a última semana de janeiro. A gente voltou a gravar. Eu digo assim, do começo que a gente entrou nessa segunda temporada a hoje, vocês consideram diferentes de como vocês iniciaram espiritualmente falando? Com certeza. Me sinto certeza. totalmente também. Onde que eu falei, a gente começou a fazer jejum, porque a gente viu que o levante era surreal. A oração, a gente colocou mais o do manto As orações. Sim. Os convidados para Deus. Bom, né, Deus direcionar o convidado, né? Eu acho... Mostrar pra nós, assim, quem é o próximo, sabe? Não ser da nossa cabeça. Claro, a gente dá ideias. E além mas, disso, né, fazer com que fosse Deus quem chamasse, sabe? Sim, primeiro. não assim. a nossa vontade afoita, né? E além Exatamente. disso do que você tá falando, muitas das vezes era eu e o Gui chamava um, eu chamava outro. Mano, de você convidar, a gente não conhecia a pessoa, convidar e falar, tal dia tem como gravar? Gravava. Sim. E aí entre posto, né? Você conhece a pessoa, tipo, admira a pessoa, quer que ela venha e não dá certo. Exatamente. Né? E não, muitas pessoas que eu pelo menos gostaria que viessem não vieram porque não sei. Então, mas a gente também entendeu que também não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Exatamente. Entendeu? Até porque aqui não é algo sobre nós, né? Não vem quem a gente quer, vem quem tem os Entra no assuntos que relevantes. a gente brinca, né? O nosso maestro Ricardo fala que não é sobre nós. Sim. É sobre ele. A gente Não tem que Deus entender isso mesmo. aí. Às vezes não era o momento. Igual a gente comentou com o Valentim.
Era pra ele vir na primeira temporada e dá tudo certo. Não deu certo, que a gente convidou ele na segunda temporada e Deus abençoou, Deus falou e foi top. Sim, foi muito legal o episódio dele. O episódio dele. Então, a gente começou a entender esse tempo, esse feeling que Deus falava, ó, alguma coisa não vai dar certo porque não é pra ser. E a gente entendeu. E ficar em paz com isso, né? Exatamente. Não dar murro em ponto de faca, não porque eu quero essa pessoa, porque eu quero. E outra, muitas vezes Deus falava não e era livramento mesmo. Sim. Né? Quantos livramentos a gente deve ter tido? Que a gente nem sabe, né, amiga? Nossos próprios convidados também, livramento pra eles, enfim, muitas coisas, né? Então, acho que todos nós fomos tratados e acho que fomos mudados mesmo durante esse período. Agora vamos falar um pouquinho sobre a terceira. Então, como a gente disse, né, nós estamos compartilhando que hoje é o último episódio, né, dessa segunda temporada, de tudo que a gente viveu nesse tempo. Mas a gente tem se planejado para uma terceira. Exatamente, com certeza. Muito provavelmente um formato talvez diferente. Sim, talvez. Então, a gente não sabe de nada. Do mesmo jeito que foi com a primeira para a segunda, da segunda para a terceira, o Senhor ele ainda tem trabalhado. Mas quais são as nossas expectativas para vocês? As minhas são em Deus, muitas expectativas em Deus para que Ele faça o que Ele quiser, sabe? Mas também, humanamente falando, expectativas de que seremos melhores, sabe? Sim. Do tanto que a gente melhorou nessa segunda temporada, que a gente vai chegar sendo melhor ainda na terceira, sabe? Também acho. Eu acho isso, acho que a minha expectativa é isso, assim, que a gente venha ainda mais diferente. Sabe? Sim. Sabe? Até porque agora a gente tem uma galera que não conhece a gente, que tá lá esperando. Eles estão assim, o que essa galera tem pra falar? Eles não sabem quem nós somos, né? Já saiu daquela bolha de, não, a gente tá apoiando vocês porque conhece. Não, tem uma galera que tá ali só querendo entender do que a gente fala. Então, eu sinto que a terceira temporada ela vai vir mais sólida, assim, ela vai vir com... Claro que a nossa essência, né? A gente é leve por natureza, mas... Eu acho com a base um pouco mais sólida, assim, trazendo assuntos que às vezes a igreja não fala tanto, mas que a gente precisa incentivar, porque é o nosso meio de comunicação, exatamente. Então eu acho que a gente vai vir um pouco mais... Emblemático. William Bonner, que é a Fátima Bernardes. Apesar que a gente já fez isso aí, o podcast inteiro, né? William Bonner. Nossa, é verdade. Vinha de short, né? De chinelo, gente do céu. Como o Gui falou no início, acabou o repertório. Não tinha mais. Você virado uma vez, porque tá louco, velho. É verdade. Nossa. Mano, então, eu também, em cima do que a Lau falou, eu acredito. Como eu falei também, né? Eu acredito que Deus tem operado desde quando surgiu esse projeto. E eu acredito que não vai ser diferente, né? Então, essa terceira temporada aí, Deus vai continuar nos abençoando, dando o direcionamento correto de como a gente tem que pautar nossas ideias e fazer todo esse do manto acontecer. Sim. Então, eu não tiro nem um acento, uma vírgula do que ela falou, e eu acredito que Deus tem muito para falar através de nós. Sim. E a gente também continuar receptivo àquilo que Deus tem para fazer através de nós, né? E através do MantoCast. Tem sido top pra nós. Eu acho que vai ser... Eu acho que vai exigir mais de nós, assim, no sentido de conhecimento, sabe? Sim. A gente vai ser mais profundo. De certa forma, a gente vai ter que estar antenado em tudo que vai estar acontecendo. Vocês estão falando de solo e tal, da base mais forte. Eu acho que vai exigir mais da gente nesse sentido. A gente abordar mais esses temas da atualidade. E vamos ter que estar preparado. E a galera tá ligado, né? Mas amém, se for pra vontade de Deus. Uma coisa é certa, você querendo ou não, vai ter Bíblia. Independente se você não tá acostumado, vai ter Bíblia. Assuntos atuais, porém com o que a Bíblia pensa sobre isso. Exatamente. Então, Gostei até a gente pode fazer um slogan. O que a Bíblia pensa sobre isso? Já pensou? Gostei. Legal. Vamos às escrituras. Quantos temas teríamos aí? Nossa, muito legal. Eu acho que seria isso aí. Aproveitando, colocando aqui um assunto da atualidade, vocês viram a IA criando as coisas do Antigo Testamento? Eu vi. Gente, muito legal. Muito legal. Do mano. Você chegou a ver ou não? Não vi nada. Mano, o cara tá correndo dentro do mar vermelho. Eu vi depois ele correndo e falou: ó, os egípcios tá vindo! Os
egípcios assim, ó, tá vendo? Se meteu com nós, meio que parafraseando, se meteu com nós, onde que ficou? O mar fechou assim, Nossa, os egípcios. muito legal. Eu vi o nascimento de Jesus. Depois eu vou mostrar. Ai, lindo, lindo. Eu vi também de Noé. Eu não vi, Muito legal, muito legal. Sensacional, eu achei muito legal isso, Legal. gente. Aí tá revolucionando de um jeito muito bacana, assim. Eu achei muito legal isso. É onde E que é a legal gente até pra gente guardar, né? Pra gente gravar o que aconteceu naquele momento, naquela cena. Porque às vezes lendo a nossa imaginação não vai tão É, longe, não vai né? tão longe. Por mais que o The Chosen nos auxiliou Sim, bastante meu Deus. nesse Nossa, aspecto, sim, The Chosen sim. foi top. Até porque tem gente que não costuma ler a Bíblia. Então, de certa forma, assistindo The Meio que Chosen, via ali, né? e agora com a inteligência artificial aí fazendo isso aí, eu acredito que eu que sou mais do visual, acredito que cativa mais e Claro, sim. você entende melhor como que foi aquela época. Muito legal. E a gente fez um curso, né, sobre relacionado a isso aí, então tem o bom e tem o mal, né? Então você tem que saber utilizar, porque de certa forma pode ser que deixe você mais cômodo, mas não é essa a intenção, até porque a maioria das coisas, das ideias que você tem que escrever lá para ela poder fazer. Sim, Exatamente. Você tem que Então, ter uma base. uma do que base. Você quer, né? Então, Muito legal. Vou chegar numa polêmica aqui. Eu vi um pronto. vídeo falando que tudo que a gente pesquisa, as respostas, por exemplo, do chat, né? A gente pode falar isso, não tem problema. Sim. É com base de tudo que outras pessoas escrevem. Então, se for para pensar, se a gente escreve uma coisa lá e a gente não pesquisa, se a gente leva muito a ferro e fogo, pode ser que também esteja errado. Exato. E Então- aquela mentira ali se torna verdade. Porque aí a gente acredita tanto que vai virar aquilo. Não, é tipo o Google, mas o Google só traz resposta de várias outras respostas. De outras fontes, né? Então pode ser que o chat a gente também tenha esse problema. Então é tudo muito novo, né? Sim. A gente precisa sempre ter muita atenção. Sim, eu acho que a inteligência, igual o Audrey falou, veio pra ajudar, mas também pode atrapalhar. Eu ouvi já pessoas falando num termo bem chulo que vai deixar todo mundo mais burro. Mas a Sim, questão não é isso. É que não tem como o chat GPT ou qualquer outra IA deixa a gente mais burro. Porque você vai precisar fazer um prompt ali. Você vai precisar fazer um comando. Então, se você não pensar pra fazer o comando, Igual eu vi Não vai- um não vai vídeo, se tratando de vídeo, eu vi um que o cara perguntou, me liste 17 sites para assistir filme pirata. Ah. Ela foi lá e escreveu, em cima das minhas diretrizes, eu não posso fazer isso, que é proibido, Sim. site pirata. Daí ele pegou e refez a pergunta para ela. Falou, então quais são esses sites que são proibidos por você? Ela listou Ah. todos. Ou seja, Então você tem que saber a pergunta que você Exatamente. faz e é onde que eu queria entrar. Se você tiver maldade, automaticamente você vai... Nossa. vai usar pra maldade. Vai usar pra Exatamente. maldade. Exatamente. justamente. Então atenção aí, né? Exatamente. No Fiquem primeiro atentos. chat, cuidado. Sim, sim. Tenha cautela. Seja conteúdo. Agora eu vou jogar outro aqui na roda, hein? Mãe e pai. Vou tirar daqui um bebê reborn pra vocês. E aí, da mesma saga que foi uma polemiquinha nossa aí da primeira temporada, Pais de Pets, vem aí Pais Pais de Reborn. Paz de reborn. Gente, pra mim, não sou adepto, eu achei que Vai ver, o pessoal tá achando aqui que nós começamos com uma polêmica e que nós é uma coisa. Já que ela tirou o bebê, vou deixar claro aqui. A gente não pensa igual, vai saber, né? Então, eu acho que vale, eu acho que vale. Gente, não, eu acho que é uma baita uma falta Como de diz respeito. meu Até em cima disso tem 4 ali assistindo a gente. Gente, por favor, né? Gente. Não dá, assim, a sociedade tá doente Mano, tá demais, doente, tá assim, doente. que Brasil Eu extremo. cheguei a pesquisar se era só aqui ou se em outro lugar. Mano, é só aqui. O brasileiro tá ficando doente, mano. É só aqui esse negócio do reborn, dessa doença emblemática ai, eu anseio pra ter um bebê reborn. E o só duro que aqui, assim, mano. não são pessoas, porque aí, tudo bem, seria muito assustador, mas entra ali no entender. Uma pessoa que quer ter um filho, não consegue ter um filho, e aí acaba tendo o boneco, né, como imagem. Mas não, gente, são pessoas aleatórias, assim, não vou lá comprar, agora é meu, vou levar no médico. Você imagina, você é médico. Um plantão, a gente foi no Aí você no deixa de atender pronto-socorro. uma vida que Aí precisa você de vai lá ver um um boneco. transplante de coração, que precisa de Gente uma do equipe céu. médica. Aí essa equipe médica tá tratando de um bebê reborn.
Não, é fora... Não, a frustração da pessoa, né? A hora que olha e fala assim, bebê reborn. Pergunta pra ela, você morreu por quê? Não, é o ápice da sociedade brasileira. Você morreu não, porque deixaram de me atender. Não, é o ápice da sociedade brasileira. Tem que criar uma lei que impede de levar bebê reborn nos lugares públicos, desde um hospital. Gente, tem que pegar fila, preferencial. Em contrapartida entre esses negócios aí de fila preferencial e tudo mais, pra poder entregar. Não, gente, pelo amor de Deus. Igual o restaurante. Você quer levar? Meio, sabe pagar meio. A maioria dos restaurantes que eu vi aí tava fora débito. Quer levar? Beleza, nós cobra meia. Aí para, né? Aí não vai querer cobrar. Aí é só uma boneca, só uma brincadeira. É, então. Aí é só uma brincadeira. Não, é sério, gente, é muito sério essas complicado. coisas. Isso aí é muito... Eu sei que é uma situação patológica muito extrema, um vazio extremo. Meu Deus do céu. Mas, nisso, gente, vocês precisam de Jesus, essa pessoa. Mas é aí o ponto, eu acho. Entra no que vocês, acredito, queriam falar, porque muitos psicólogos falou que isso aí é demência. Entra num negócio que, tipo... num vazio muito obscuro, assim. Esse nome da doença lá, esquizofrenia. Mas esquizofrenia, social, ele... falar, porque é tipo social. Esquizofrenia social. Porque esquizofrenia é uma doença mesmo, que a pessoa acaba, né, mas uma eu acho que patologia. dizer Agora, como se fosse, né? Sim, tipo alguma coisa que queimou ali, um palito que saiu do lugar. Não é possível. Porque realmente, eu me assustei, realmente gente, É possível. Não, Gente, no Brasil... se você nos assiste aqui, tem um bebê reborn. A gente quer Mas orar por cortou. você. Socorro. A gente quer orar por você. Deixa seu nome aqui. E até pra entender, sabe? Porque a gente não falou pra ninguém que tem ainda, né? A gente não entende. Mas sendo mãe, sendo pai, gente, é totalmente nada a ver. Sinceramente, pra mim é o ápice do vazio, assim. É inversão de valores, né? Você tá assistindo aí, deixa nos comentários aí que tá O que você acha, sua opinião. Se é a favor, se é contra. Desculpa. Mas vamos falar que esse assunto de bebê reborn tá tapando um buraco para 1 milhão de outras coisas que tá acontecendo nesse país. Eu acho que meio que a mídia é um pouco sensacionalista pra isso, né? E aí eles tapam os nossos olhos pra uma coisa eu acho que e com essa pegada aí, entendeu? Eles direcionam o que eles querem. Exatamente. É a famosa cortina de fumaça, entendeu? Isso. Vamos ventilar isso aqui, porque vamos esquecer o que realmente importa. Eu acho E infelizmente pelo amor de Deus. Esquece. Porque, tipo, daí começa um debate que não deveria ter. Sim. Sobre algo Tanta que coisa tá séria precisando no nosso debater e, mano, tipo, é nítido, principalmente tipo assim, se você for tratar de governo e for falar sobre investimento, sobre inflação. Não, ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Eles usam como café tá 40 conto, mas beleza. Gente, o sertão lá passando fome, sem água, sem nada, e a gente falando de bebê reborn. A maioria das Daí vem pessoas o não cara que não dá nem pra chamar de presidente, tá lá porque vem e me fala que Deus sabia que ele seria presidente pra mandar água pro Nordeste. Aí eu vou deixar aqui, ó, eu repeti umas par de vezes, eu quero, você como nordestino, o que você acha disso daí? Por favor, porque a gente Porque pra mim é inadmissível o cara se comparar praticamente a Deus É verdade, por e isso falar que Deus sabia que eu seria presidente a ponto de levar água pro Nordeste. Diz aí o que tá acontecendo no Nordeste e como que tá a gestão dele. Tá maravilha aí, Eu não né? quero levantar nenhuma assunto, porque cada um tem uma opinião e a gente aqui, cabe a nós respeitar a opinião de todo mundo, mas é que algumas coisas não dá pra gente deixar passar. Mas vamos com ele. Peraí, ele que levou água pro Nordeste ou foi o presidente passado? Porque o presidente passado fez um monte de coisa lá e ele tirou, né? Então, assim, não sei não se foi ele mesmo o primeiro presidente a fazer isso. Na verdade, ele nunca fez, né? Ele Nada. já tá no 4º mandato, é isso? Então, no terceiro. E é do complicado. Tá arrependido do quarto. Ô, 2026! Gente, tá Deus chegando. coloque Pode outro pôr o Bolsonaro. bebê reborn lá. Eu acho que o bebê reborn é Sei lá. Não, eu fico. Não, é óbvio que não, né? Entra num outro ponto. Quem vota num bebê reborn pra colocar ele na presidência, é falta de demência. É falta de demência até quem colocou aí isso aí também, velho. Chega meu sonho. Será que não é bebê reborn? A gente pode falar, a gente pode falar. A gente sabe que até morto voltou nessa última eleição. Nossa, é verdade. Tio Paulo, com certeza. Tio Paulo Tipo, deu uns cadeirinhas na caixa econômica.
gente. Tio Paulo. Desculpa, gente, mas a gente aqui, nosso podcast é a favor da família, a favor dos direitos das pessoas, os valores fundamentais para que as pessoas vivam bem, gente. E isso não é ser extremista. Não é ser extremista. Isso, na verdade, é entender que existe um equilíbrio, nem pra lá nem pra cá, mas assim, a gente precisa aprender pro que a gente acredita, né? E a Bíblia nos direciona algo muito claro. Mas isso é grave, cara, porque o emocional das pessoas, até o nosso, se a gente não tratar o nosso emocional, a gente não fica bem. Parafuso, fica Parafuso. doido. Agora, o jeito que é emocional da galera, assim, tipo assim, que tá sem Jesus, meu, isso é só consequência e reflexo, né? E é um reflexo muito triste, meu. É a sociedade, assim. Como que a sociedade tá tão doente, mano. Como que é os sintomas, né? Tão grave, é muito triste. E aí agora eu vou vir que eu sou polêmica, vocês sabem, né? Eu gosto de jogar. Verdade. Joga na roda aí. Vou jogar, porque o que a igreja tem feito? Eu não vejo a igreja fazendo nada. Quer dizer, eu não vou generalizar, mas assim, o que a gente entra nas redes sociais é vergonhoso. É muito vergonhoso. E a gente vê que muitos têm se posicionado com relação a isso. Não sei se é falta de autoridade, eu não sei. Mas eles não querem debater com esse tipo de coisa, né? Não, mas tem que se posicionar. Mas sabe por que, no que a gente falou sobre bebê reborn, sobre política. A gente tem que deixar bem claro que o púlpito não pode ser palanque nenhum de direcionar as pessoas, obrigarem, de deputado, de vereador, de presidente, prefeito, governo. Não deve ser. Púlpito é púlpito e isso a gente não discute. Né? Mas a questão é de a igreja se posicionar em várias outras coisas, porque sabe-se de como que o presidente sabe dessas coisas que tá gerando aí bebê reborn, às vezes tem até crente dentro da igreja que levando, sim. Então a gente tem que se posicionar, a gente não vê isso. Eu acho que às vezes até orientar, né? Orientar com... Mas sabe com base na Bíblia. Com base na Bíblia sempre, mas o que eu percebo? Entre uma igreja cheia de gente doente e uma igreja vazia com pessoas sendo curadas e tratadas, o dinheiro vai ser muito maior na cheia. É o que vai falar. Então é o que a gente tem visto, né? Infelizmente é o que a gente tem trabalhado contra, mas se a igreja também não se levantar e parar pra pensar, caramba, o que eu tô fazendo? Eu tô acompanhando um negócio que não... Olhando pra Bíblia, o que tá acontecendo? Tá distante de Jesus. Mas não, é cômodo. É muito cômodo, porque você acaba indo junto. E eu, desde que eu me entendo por gente, a igreja, ela remete a como um hospital. Sim. Você vai lá cheio de feridas, cheio de hematomas, de membros quebrados, se restaura e automaticamente traz outras pessoas doentes que você vai ajudar a restaurar. Sim. Mas o que a gente tem visto é igrejas cheias de gente doente, cheias de gente machucada, cheias de gente vazia, que não são tratadas, não são curadas, e vem a nós o teu dinheiro. Meio que é o cifrão, né? Vem o dinheiro no teu reino. Então é difícil. E a gente... os líderes sobrecarregados, doentes, e daí a gente vê nisso pessoas que antigamente batiam o pé, falavam que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, mas quando envolve dinheiro ele vira casaca. É uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. Então, se você quer conhecer a pessoa, você dê poder. Exatamente. E daí são muitas pessoas que na época batem no peito, daí quando tem o poder... Mas pra cá que é bom. Isso é muito e é muito triste, né? É muito triste isso que a gente está vivendo, porque... É muito triste. Porque a igreja não era pra ser assim. Quando Jesus entra no templo lá, levantando todas as cadeiras, as coisas pra cima, ele fala o quê? A minha casa era pra ser chamada casa de oração. Sim. Não casa de negócio. Troca, né? Lugar que não tem nenhuma casa de oração. Pois é. Lugar de trocas. Enfim. Muitas trocas. Eu não consegui. Ai, pai amado. Não, guarda não. Deixa aí, gente. Mas é isso que eu ia falar também. O nosso podcast serve pra quê? Ou a gente tem voz pra falar a respeito. Ou a gente seja uma voz, exato. Ou a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar debaixo de um guarda-chuva totalmente errado. É claro, eu não tô falando aqui que o do Mantucast, nossa, sei lá, mas a gente precisa entender a voz que nós temos. Além disso, a gente tem a nossa identidade. Isso mesmo. E essa é a nossa identidade. A gente não pactou com muita coisa. Daqui a pouco nós tá... A gente só não expõe. A gente entende que tem coisas que expor mesmo. Tem, mas... Tem que expor mesmo.
Não, mas sim, mas a gente entendeu que até a segunda temporada isso não era viável. Sim. Exato. Não, é assim, entendeu? tá tudo no tempo de Deus. Agora a gente entende que a gente tem que se posicionar como um podcast cristão e que a gente não tem que compactuar com um monte de coisa que acontece. Deixando claro que a gente respeita as outras opiniões, mas temos a nossa. E, gente, isso é óbvio, tá? Não é porque qualquer um pode entrar no YouTube, fazer um podcast e falar qualquer besteira. Mas a diferença é, além de respeitar, a gente tem a pauta da Bíblia. É sim, do direcionamento. Então, tudo que a gente falar aqui que for da Patrícia, do Alden, do Guilherme, da Lau, excluam, tá? Mas o que for de Jesus, eu acho que vale muito a pena todos ouvirem. E o que Jesus normalmente diz é, não compactuem com o mal, né? Sejam luz, sejam sal. Então, até enfim. se tratando sobre opinião, nós quatro aqui a gente diverge de opiniões. Quantas vezes a gente Então, tem que... a gente tem que realmente se posicionar, minha opinião é essa, mas dentro do que a Patrícia falou, é em cima da Bíblia. A nossa opinião vale a pena falar, tá pautado no quê? Sim. Simplesmente jogar ermo uma opinião, de nada vale. Tem que ir em cima da Bíblia. Até porque é da onde gera o fruto, diante da Bíblia. E até se tratando, nós quatro vamos na Caminho Santo, o Sim. que eles têm pautado é oração e Bíblia. Sim. Nada foge disso. O que fugir, fujam, né? É voz do inimigo, ou é ladrão ou salteador. Sim. Real. Tanto que, aproveitando que o Aldrin colocou aqui a Caminho Santo, talvez a gente nunca expôs isso aqui, nem no nosso Instagram, nem em outro lugar, mas nós somos pertencentes a uma igreja chamada Caminho Santo. Ela fica em Jundiaí. Sim. E foi muito legal que nós estávamos vendo um processo muito delicado. E quando nós chegamos a primeira vez na igreja, em dezembro de 2023, gente, faz tempo já que a gente estava na igreja e a gente nunca quis trazer isso, porque talvez... Não era o propósito, não era, né? não era o tempo também, né? Não era o tempo e tudo tem um tempo certo. E quando nós chegamos a primeira vez na igreja, oraram por nós, né? Nós estávamos juntos e mais a Luciana Gobo e o Ricardo, nossos amados irmãos, estão com a gente em tudo e para sempre, em nome de Jesus. E quando nós chegamos lá, a primeira coisa que eles foram fazer por nós foi orar. Eles não sabiam como nós estávamos, eles não sabiam de onde nós vínhamos, eles só perguntaram os nossos nomes, de onde nós éramos, que nós somos aqui de Americano, e eles falaram, a gente pode orar por vocês? E eles oraram. Sem saber nada Sem saber nada. Simplesmente. E nós na estávamos oração. muito feridos, machucados, chateados. Nossa, como a gente tava caído, capenga, xoxo, todo mundo. Requenguela. E eles falaram assim pra nós, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Que era o que a gente precisava, assim. A gente precisava ouvir. Quando nós entramos pra igreja, ali a gente até comentou um código. Agora a gente pode ir embora. Foi no hall ali, né? Não foi específico dentro da foi igreja, antes né? de começar o culto. Quando a gente vai pro culto, um mover sobrenatural, acho que ninguém tinha visto As aquilo. músicas, Não, né? a música. Tudo era. E aí o nosso pastor, ele levantou a seguinte pregação. João 8, o pastor e as suas ovelhas. E as suas ovelhas. Então, assim, a ovelha, ela ouve a voz do pastor. E reconhece, né? Reconhece quando é pastor. Quando não é isso, é ladrão e salteador. E justamente era algo que a gente saiu muito ferido de assim, será que nós éramos surdos, a gente não reconheceu? Ou será que nós fizemos errado, né? A gente deixou pra trás? E aí quando a gente entende que vocês reconhecem a minha voz, então peraí, não era a sua voz, né? Então, foi. E a gente vive fruto disso quase 2 anos, né? Já deu 2 anos? Acho que ainda não deu. Vai fazer daqui a pouco. Dezembro desse ano dá 2 anos. E assim, quase 2 anos que a gente tá sendo virado de cabeça pra baixo. Esticado, espremido. Sim, entender que nós precisamos amar, que o amor ele é a base de tudo, crendo que haverá um grande mover na nossa cidade, né? A gente vai em Jundiaí, a gente é totalmente adepto e entende essa liberdade e o amor pela cidade de Jundiaí, mas a gente quer isso aqui, em Americana, na nossa região, porque a gente entende que o Senhor não tirou nós e tantos outros de situações para simplesmente fugir, né? Para simplesmente falar, não, deixa que outros resolvam. Não, a gente precisa entender, peraí, é a nossa cidade, a cidade dos nossos filhos, né? Sim. Então é isso que também faz parte do manto, né? E a gente tem entendido o direcionamento de Deus sobre isso. Né? Sim. E é tão bom você viver, de certa forma não, viver isso que a gente está vivendo
de ouvir a voz do Espírito Santo, Sim. de a gente entender que para muitos aqui que vão estar assistindo, vão falar, eles são loucos de sair de Americana e ir para Jundiaí todo final de semana. Sim. Mas a provisão que a gente tem visto, que Deus tem nos dado, principalmente financeiro, porque isso aí é negociável, custo é alto. Sim. Deus tem trabalhado, tem agido de uma forma que a gente fala, Com certeza. A gente olha pra nós estarmos lá. sério, Deus? Sim. Nós somos... todo mundo acha que a gente é doido. Todo mundo acha, mas nós ouvimos a voz do nosso pastor. Sim. Eu não digo o nosso pastor César, o nosso pastor Jesus Cristo. Exato. E sabe? pro nosso Nós tempo, né? ouvimos. E graças a Deus, e a gente entende novamente, foi a direção que nós ficamos juntos, né? Sim. Porque às vezes as pessoas falavam, nossa, né, são tudo... Não. Né? A minha família, né, eu e o Gui, né? a gente tava em outra realidade, de repente vocês em outra, o Ricardo e a Luciana em outra, e de repente Deus mudou tudo e a gente vai parar em Jundiaí. Sim. Ali E é foi a cada um no seu tempo. Isso é muito legal de falar, Cada um né? no seu tempo. Porque primeiro foram vocês, né? Vocês tomaram a Eles decisão. A Lu e o Ricardo primeiro, né? Tomaram a decisão. Depois vocês dois. E nós fomos os últimos. Porque Deus tem um tempo pra falar com cada um. Exato, certeza, não, né? é até legal você falar isso, ó, porque não tem pensamento melhor ou pior porque Não, não é errado. Cada um não. tem um tempo pra raciocinar, é aquilo mesmo, não Muitas é? coisas envolvidas. Muitas coisas Tanto envolvidas. que pra ir pra Jundiaí, depois, a gente foi em dezembro a primeira vez. Nós nos tornamos membros de Caminho Santo Já em em março. abril. Abriu. Abril. Então, vê quanto tempo. Nós oramos todo esse tempo pra Sim. ter um direcionamento claro de Deus. Porque, gente, concorda? Ir pra Jundiaí são 50 minutos. Não, é um Sim. pouco de loucura mesmo. Quem acha, é um pouco, sim. Sim, só que nós precisamos desse tempo até chegar em abril, até nós sermos membros, pra Deus nos tratar e falar, eu quero vocês ali. Sim. Então, tipo, o tempo de cada um foi um, e quando Deus falou, ele falou, entendeu? E aí a gente precisou obedecer, porque se a gente tá fora debaixo de uma obediência, a gente tá atrás de uma maldição pra nossa casa, pra nossa família, enfim. Pra tudo isso. E não é o foco. A gente tá querendo ficar perto de Jesus. E o nosso foco, na verdade, é seguir orando novamente para que Sim. a nossa cidade Amém, seja Senhor. liberta Exato, e que sejam abertos os olhos. Exato. Né, para que, porque o mau testemunho, assim, a amplitude que a igreja tem no Brasil, no mundo, é muito grande. Então, quando uma igreja ela cai em pecado, quando um pastor, uma liderança, todos nós temos impacto nisso, Sim, né? No ambiente de trabalho, como que a gente leva o amor de Jesus, sendo que você abre as redes sociais, está falando que um pastor caiu, que uma família está em briga, ou que determinada igreja fez isso. E aí? É mais uma luta pra gente falar. Ter aumentado Só tem aumentado. de pessoas sendo feridas pela igreja, não é nem tipo sendo feridas pelo mundo, é sendo feridas pela igreja. E isso E aí vira-se ao contrário, que era pra igreja abrir os braços e abraçar o mundo. Porque ele tá sempre de braços. É, a igreja, irmão. Infelizmente, é a igreja perseguindo a igreja. É isso que eu ia falar. Justamente, amiga. Isso É a é igreja triste. perseguindo a igreja. Isso é muito triste mesmo. Mas graças a Deus estamos vendo tempos novos e orando muito para que a Americana seja tocada de uma Exato. maneira Em nome de Jesus. e que sobrenatural. vocês E a gente sintam através de nós e por Sim, nós sim. o que a gente tem sentido lá na Caminho Santo. É verdade. Porque de certa forma, mano, eu sempre falo, agora eu vou fazer 35 anos, pai amado. Aí sim, hein? 3.5 Nossa, eu turbo. queria chegar nos 30, agora eu quero voltar pros 30. Mas eu com 35 anos eu nunca vivenciei o que eu tenho vivido na Caminho Santo. O esticar de corda, o sair da zona de conforto. É simplesmente você chegar numa igreja e sentar e acomodar e... Tipo, nossa, que bom mais culto, um hein? Ô, Mano, glória. é Mais um aquela check. ânsia Ô, de glória. você. Ih, o que será hoje? Como que vai ser? O que Deus tem preparado pra mim? E aí o mais E aí, importante, quando você surpreende toda sai, vez. né? Sim, e quando você ó. sai, o que eu posso mudar? Né? Dentro do meu trabalho, o que eu posso... Enquanto um me maltrata, não, eu vou te amar. Eu vou te amar porque eu entendo que a temporada que eu estou hoje tá me ensinando que eu preciso amar, eu preciso perdoar. E não é porque aí pode ter chuva ali de comentário, porque agora é caminho santo, caminho santo. Não, querido, não é sobre isso. É sobre a gente ter entendido um tempo de Jesus, um tempo em que Deus ele tá nos tratando e que ele tá nos dando ousadia, iniciativa de levar o amor também, porque não adianta ser uma ovelhinha que só engorda, não é? A gente precisa entender aonde que ele quer nos levar.
E não só a gente, né? Você que tá assistindo, todos vocês fazem parte disso. Por isso que a gente não desiste. Porque se fosse pra nós, a gente já tá totalmente amparado. A gente tem pessoas. Sim. Mas a gente entende que não, a gente precisa andar uma milha a mais. Então a gente tá fazendo isso. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Certeza. Isso é o que nos conforta, né? Sim. Todos os dias. Vamos pra uma última polêmica agora? Bora. Ai, meu Deus. Aleatória, hein? Aleatória. Polêmica. Ó, é, Falei verdade, no começo, verdade, né? Ei, polêmica! Vamos lá. O que vocês acham? Ai, Patrícia, fala. O que vocês acham? Palmeiras tem ou não tem mundial? Não tem. Não, Tem. infelizmente. Não, tem. Não tem. Tem. Então prova. Não, eu não sei, né? 51 pra mim, até onde eu sei, é Não. pinga. Ó, vem não, eu perguntei pro chat, tá? Lembrando com condição, porque sua esposa falou que faz uma pesquisa em cima do que outras pessoas já falaram. Não, Mas vamos lá. É legal que o chat coloca assim, ó. Ele fala que é, tal. Mas no final vai Mas não é igual aos campeonatos atuais. Então, tá? não é o seu. Ou seja, Mas vai ficou ser, em cima não. do muro. É, até ele Pior que muro não é de Deus, não. Então. Então, vamos dizer que não tem, vai. Tá, tá bom. Desde Eu também. que me conheço por gente. Mas eu acho que não também. Eu falo que sim, mas é... Vamos jogar real, é. Pra É nós, igual você- É igual você certo, ter um dia 2 quem sabe. mundiais e só uma Libertadores. Ah, então deixa essa polêmica. Ó. Deixa eu terminar, gente. Porque... Não, porque eu foco não é Perdemos futebol. foco, perdemos Mas foco. Tem episódios falando. tem episódio muito legal falando. Mas se caso vocês querem saber, eu sou palmeirense. Você é o quê? Não posso falar. Não é. Ela bora. Não, deixa aqui. Só não ok. quer. Ela só não quer. São 2 Alberto, palmeirenses e um São Paulino. é isso. Isso aí. É dois palmeirenses e meio, né? Porque ela aqui, ela é Corinthians, tá? É. Não queria falar, ela não queria falar, mas eu falei. Mas aí, quando eu assinei o contrato lá do casamento, tinha um parênteses que eu não poderia mencionar isso. Poderia mencionar esse nome ela de não cara, né, pôde, pessoal? ela não pôde mencionar, mas eu falei. E ela está complicada, graças Vamos a da boca Deus. dela, pronto. Então você não precisa, né? Não vou pagar multa, não vou Fica pagar em paz, que você não precisa multa. cobrar. Vocês entraram no assunto que eu queria. Pagar Pronto. multa. Ai, não. Não, chega de pagar. Não. Porra, amigo, esse lá, esse aí, Binho, pagar Não ia multa. pagar mais. Ei, então vocês chegaram onde que eu queria falar. O assunto é casamento. Vamos lá. O que vocês acham? Vocês vão assistir esse episódio um pouquinho pra frente. Mas vocês vão saber do que a gente tá falando. O que vocês acham dessa exposição de que um divórcio pode ser sim indolor, se tratando de uma família aí com 3 filhos pequenos, uma carreira super em ascensão. Eles se conheceram, casou, engravidou e aí é uma das maiores influenciadoras do Brasil, pensando aí. Agora, o que eles estão mostrando? Que se divorciar é tranquilo. Nossa. Que os filhos, não, tudo bem, a gente só vai parar de beijar e nananã. Mas e aí, casamento é só beijar e nananã? Não. E o que fica por trás? O que a Bíblia diz? E quantos cristãos estão assistindo esse conteúdo e Sabe estão mais disso normalizando? do Sabe da mais Bíblia. disso do que da Bíblia e estão normalizando. Então, não, caso eu case e não dê certo, tudo bem, a gente só vai parar de beijar e tananã. Continua dando na E minha tá casa. tudo bem. E aí? Pode falar? Eu posso Pode. falar? Tá todo mundo muito errado, né? E vamos dar nome aos bois? Vamos. Pelo amor de Deus, né? Virgínia e Zé Felipe, toma vergonha na cara. Porque, Vai, pelo amor de isso Deus, aí gente. Eu acho que abre uma vertente, mano. Abre uma vertente muito grande pro inimigo trabalhar. Total. Porque assim, vamos conjecturar. A gente Vamos não ver tá quantos até- seguidores? Pode continuar A aí que eu vou te gente falar. não tá nem beijando, nem fazendo outras coisas, mas estamos dentro da mesma casa, certo? Com mais 3 crianças. Sim. Então, não temos mais nada, não somos mais casados, somos amigos. Se eu sou amigo, eu posso trazer outra amiga. Aham. E se eu sou amiga, eu posso trazer Vai ficar- um outro amigo. Ó, Sodoma e Gomorra, 53 milhões de pessoas assistem o conteúdo, só ela. Então, 53 milhões de pessoas todos os dias quantas assistem esse dessas conteúdo. pessoas não são influenciadas Isso porque- por esse pensamento que Isso ela porque, tem? isso porque perdeu alguns por causa do rolo lá. Mas é o que eu vejo, tá? Eu entendo totalmente isso que vocês estão falando, mas eu percebo que é muito falta de base. Com Porque certeza. tanto Não, eu ela falei, quanto mas- ele vem de uma Uhum. base, assim, principalmente ele, né? Muito Pensando ali no Leonardo. Eu não. Gente, pelo amor de Deus, tá? A nossa opinião, a gente vai pautar na Bíblia, mas se você não
O problema é seu, desculpa aí. Exatamente. Se você tá ouvindo. Isso, mas pensando, ele não tinha base do que era um casamento, ela não tinha base do que era um casamento. Ambos os pais eram separados e um pouco transtornados, né? E aí eles tentaram fazer o que é certo. Vamos tentar, bem fora da curva, mas eles se casaram, né? Tiveram os filhos, ia até na igreja, fala, bota Deus até onde não deve, meu Deus, o Senhor deve ficar bem triste. Mas, então, como que é se casar tão novo? Aí o pessoal pode falar, porque casou muito novo. Eu não acho que é questão de idade. Não, eu acho que, na verdade, é a base. Com 21 anos. Então. 21, 22. É a base. E agora, eles têm tantas pessoas ao redor, e por isso que a gente fala muito do dinheiro. Só que ninguém dá um chacoalhão. Ninguém fala, pelo amor de Deus, para de se expor tanto. Para de gravar story com o garoto chorando lá. Gente, pelo amor de Deus, tira, você tem 53 milhões, sua conta tá cheia de dinheiro. Para um mês, foca, vai. Nem se é X igreja, mas pelo amor de Deus, para. Porque sabe o que vai acontecer? É os filhos. Sim. Daqui a pouco as 3 crianças vão estar totalmente desmontadas. De certa forma, eles estão falando que vão se manter junto por conta dos 3 filhos. Mas eu acho que não é por conta dos 3 filhos, eu acho que é por causa do dinheiro, ó. Então, entra nisso daí e entra num ponto que eu vi essa semana. Vou citar outro nome, Gustavo Lima. Sim. Há um tempo atrás ele se separou no papel, porque ele era casado lá com a esposa dele, se separou no papel, fez a divisão de bens, porque ele estava sendo investigado, agora eu não lembro o motivo, mas ele estava sendo investigado. Então o que ele fez? Ele se antecipou em dividir os bens, porque se a justiça viesse em cima, ele estaria zero dinheiro. Não precisaria mais dividir com ninguém. Então eu acho que, é um pensamento meu, que está nessa mesmo pensamento do Gustavo Lima. A gente mantém as aparências que nós estamos separados, por conta de que vai haver investigação sobre uma determinada pessoa ali no relacionamento, que pode vir a minar, gerar, desgastar financeiramente. Então nós faz a divisão de bens, se separa aqui, cada um fica com seu tostão furado, e a justiça, quando vir, nós estamos ilesos. Não tem nada Pode ser que, né? Sim. Mas entra no que a gente estava falando. O casamento não pode ser dessa forma. De jeito nenhum, gente. E aí, banalizado dessa forma. E a gente que assiste, aí volta a falar um pouco sobre a igreja. A igreja não tem dado voz, né? Falando novamente no geral da coisa, para o que o casamento deve ser, porque a nossa atualidade é blasfema total. Não, porque casa novo, porque casa sem ter relação sexual, porque não sei isso. E aí, então, a igreja não fala, porque tem medo de se confrontar. E aí, quem fala é o pessoal do mundo, que tem muita exposição. E aí, daqui 10 anos, meu amigo, nem vai ter mais casamento. Vai ter o quê? Entra, divorciou, beleza, manda pau. E tem muitas igrejas que casam as pessoas, mas não dá um ensinamento. Não tem um curso de noivo, não tem curso pra noivo. Não dá apoio nenhum. Não dá ponto. Isso aí. Ou casais que querem se casar e vão pedir conselho pra solteiro. Já viu isso? Nossa, demais. Gente, vai, amado. Aí, entra aí também. Tá errado, gente. Entra outra coisa. Liderança para juventude, liderança para adolescente. E pra... Sim, e a pessoa não é casada. Sim. Ah, sim. É verdade. É verdade. Quanto a gente já viu. Líderes que não são casados, mas que lideram pessoas que são casadas. Ou que estão em relacionamento. Tipo assim, gente, ó, vamos pensar. Você tem a autoridade de Paulo? Você anda tão junto com Deus assim, que Paulo foi, né? Paulo exortou. Sim. Pais, filhos, esposas, esposos. Paulo exortou uma galera baseada naquilo que Deus mostrou pra ele. Beleza, Paulo era solteiro. Ele tem base, engajamento, ele tem relacionamento com Deus pra isso. Mas o que a gente vê hoje? São pessoas, líderes, que não são casados, que não têm intimidade com Deus, que não têm intimidade com a Bíblia, que não anda nos caminhos realmente do Senhor e tá ali aconselhando jovens casais. Jovens que vão se casar. Enfim, gente, tá errado. Tá errado. Se você não tem uma vida diante do Senhor, não faça isso, porque você está trazendo sobre a sua vida desgraça. Sim, e você vai ser cobrado por isso. E você vai ser cobrado por isso. Exatamente. De verdade mesmo. Se você não é... Gente, estão me oferecendo um cargo de liderança. Tem casados? Tá, tem casados. Então, se eles vierem pedir conselho pra você, fala assim, olha, eu não tenho autoridade pra isso.
Vou te enviar pra um casal. Sim, pelo menos essa orientação. Pai amado. Seja sábio. Seja sábio. Você não é casado, você não tem autoridade sobre um casal. Esqueça. E como você vai dar conselho relacionado a casamento ou algo do tipo se você nunca nem sabe como que é? Você não vive isso. Pode até sentir o cheiro, desculpa a palavra aqui, mas não sabe o que é. As suas experiências passadas não vão pautar um casamento. Nossa, de jeito nenhum, meu Deus. Deus me livre. Tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Não faça isso, não faça isso. E se você é casado e vai pedir conselho pra solteiro, você tá errado também. Sim. Porque isso tá errado, gente. Não é assim que funciona. Fomos líderes de jovens aí por muito tempo. A gente sabe como que funcionam as coisas. Não é assim. Sim, sim. Não é assim. É pensa, verdade, gente. Pensa um pouco. Pensa um pouco. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Você não é, você não faz. Sabe? Tenha... Se você não é Paulo, não faz. Ou seja, não faça. Não faz. Por favor, não faça. Isso aí, não faça. É verdade. E outra coisa, quanto vale, né? Uma coisa que eu queria falar. Uma coisa que eu queria falar é assim. Pessoal, tá engasgado. Eu fico nervosa, sabe? Pode falar, amiga. Fala. Quanto vale seu engajamento? Virgínia tem 54? 53 milhões. 53 milhões. Ela prefere dar audiência para esses 53 milhões de pessoas do que cuidar do casamento dela. Opa. Isso é válido realmente? Vale mais o seu engajamento do que o seu relacionamento? Relacionamento com os seus filhos? Presta atenção nisso. Tem relacionamento que é só pra status. Exatamente. Só pra status, não, é o que ele fala. Não queira que o seu relacionamento seja só status. Não, e eu conheço Você gente não foi assim. criado pra isso. E em contrapartida eu conheço gente assim. Que prefere viver uma vida de casado pra não perder a empresa. Sim. Não perder a sociedade. Porque não tem perder, o status ali, envolve né? muita outra coisa. Gente, é complicado. Deixa eu pegar aqui vou até chegar perto aqui, ó, pra você escutar certinho aqui, ó. Pegar um recado aqui. Vamos ver se você vai saber de quem que é. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego. Nossa, isso não sei, que hoje em dia... Foi quem que falou isso aí, Virgínia? Não foi. Foi alguém além, muito além. Então, galera, por favor, né? E falo pra nós também, tá? Sim. A gente não tá ileso de nada aqui, não. Nós somos parte da igreja, nós temos muitas coisas a melhorar, mas como igreja, a gente precisa sair de cima do muro. Sim. A gente precisa se posicionar. Até porque a gente brincou e falou que o muro... Não, a gente já sabe de quem que é, né? Não é de Deus, né? Exatamente. Então, se você fica, né? Como o texto mesmo fala, morno... Vomitar-te-ei, pesado. Vai lá e pergunta pra ela se ela é 100% feliz. A maioria dessas pessoas... Mas aí Vai lá e pergunta outra pra coisa ele. do Whindersson. O Whindersson mesmo. O Whindersson Nunes. Mano, Meu o Deus, Whindersson que cara é um cara que... tal. Muito em termos de talentoso. dinheiro, Nossa, da onde que ele veio, onde ele chegou, situação. eu ouvi uma vez ele falando que ele entrou muito nessa depressão porque chegou uma hora que ele não conseguia comprar mais nada. Porque ele já tinha comprado tudo. Tinha tudo. Ele já tinha tudo. Mas na verdade ele não tinha o principal de tudo, que é Deus. Eu acredito que se ele tivesse, né? Mantido, né? Porque ele é conhecedor da palavra. É isso que eu ia falar. Ele não é cego, tá? Não, ele fez uma escolha. Ele está indo por um caminho que ele sabe que é errado. Isso é ainda mais dolorido. Porque a gente não se preenche. Quando a pessoa não conhece, né? Nunca teve um encontro com o Senhor, eu acho que é mais fácil voltar. E a sensação de dor, ela é menor. Agora, quando você conhece e você vira pro Senhor e fala... Vamos jogar os nomes aos bois aqui, a Priscila? Sim. Gente... Lembrando, Priscila Alcântara, tá? Sim. Pode ser que você é a Priscila e tá achando que é você, mas não é essa. Não, Porque eu acho que não conhece você. E a Priscila, ela foi um canal pra muitas pessoas voltarem. O Yudi, por exemplo. Meu Deus! Né? Yudi, queremos você aqui. Você que tá assistindo aí, conhece o Yudi? Qual foi o Yudi? Passa pra ele, velho. Qual foi o Yudi também? Um dos meus sonhos foi entrevistar ele. Então, cara, gente mande o contato dele.
Mano, E eu entro em contato com ele, assim como que eu fiz com outras pessoas. Eu entro em contato com ele. Mas a gente vai querer. muito bom, vai ser da hora. Vai mesmo. Mas quer ver outra lembrança emblemática que a gente tem dela servindo a Deus? Não Descende. Sim! Pô, esse dia eu tava ouvindo música dela. A música do Descende. A gente falou, Priscila, como assim? Descende. Daí a gente viu que era Descende. Você fazia Como que ela foi uma ministra, assim. Canta E por muito. que ela cedeu? Comparação, amizade, né? Quantas pessoas, quando ela voltou lá pro mundo secular, eu lembro dos comentários assim, nossa, eu torcia muito, porque você tem a voz muito melhor nas músicas seculares do que do gospel. Então, assim, uma galera falando, aqui, ó, você não vai ganhar dinheiro. Entra no que eu tava conversando com a Lau hoje, indo pra cá pro podcast. Quando você entra nas drogas, tem várias pessoas que te entregam de bandeja. Sim. Fala, toma aqui, ó. É de Você não graça precisa nem aqui, ó. pagar. E é onde, quando eu falei pra alguns, falei, tô saindo disso. Se ficou um, foi Fugiu. muito. Não, eles não ficam. Então, não ficam. As amizades influenciam demais pra levar você pro fundo do poço. E quando você tá no fundo do poço lá, todo mundo. ninguém te... Ninguém vai estender dá a a mão mão. pra você, não. Isso Ninguém daí vai dá a mão. estender a Aí você se vira, né? Então é É isso. triste, gente, é triste. Triste, mas é onde a gente tem falado. Deus é quem nos dá o refrigério, Sim. dá a alegria que nós temos. E a gente sempre pode voltar, senão né? a gente, É óbvio que a gente tem sabe, que entender. a gente sabe que a gente sempre tem esse lugar de refrigério, a gente pode voltar quando cair. Então é porque a galera, importante, né? Eles entram nessa questão porque é muito cômodo, né? Sim. É todo o comodismo, né? Então mano, quem tá casado, quem busca fazer o certo é muito mais difícil. É que venderam pra essa galera que é mais fácil. Eu acho que esse é o problema. Eles vendem uma imagem que na verdade não é, mano. Uma coisa tipo assim, é facinho e tal. Tipo, Jesus te ama realmente, é verdade. Sim. Só que o transformar é difícil. Sim. É diário. É diário. Oficial. O casamento é diário. Assim como o casamento é um quebrar de ego. Opa, constante. Exige esforço, sim. Porque você tem opinião, a outra pessoa tem opinião, são de famílias diferentes. Cultura diferente. Cultura diferente. Se você for colocar sua opinião sempre como, mano, vai levar ferro e fogo. Vai levar ferro e fogo e daqui a Aí, pouco A realmente galera vira entra, inferno, tipo, né? né? Entendeu? Mas é isso aí. É isso aí. Então, E é assim, se você tá aí, triste, capenga, xuxo, lembre-se que há um Deus que te ama Sim. e que morreu na cruz por seus pecados e ressuscitou para viver uma vida nova com você. Sim. Então, se lembre sempre de que, independente de qualquer situação, Jesus pode te resgatar. Sim. Ele é aquele que vai estar com a mão estendida quando você estiver no fundo do poço. Isso aí. Sim. Tá? Se você precisa de uma oração, deixa seu nome aqui, deixa seu motivo de oração aqui nos comentários. Sim. Manda um e-mail pra gente, tem lá na descrição, Verdade. se você precisar de uma oração. A gente tá disponível pra orar por você. Sim. Se você quiser se reconciliar com Deus, talvez seja um bom tempo pra isso. A Sim. gente se compromete aqui, manda mensagem, a gente irá fazer. Faremos uma oração por você, né? Com Sim. certeza, com certeza. Legal, sim. Pra você Deus. tenha um encontro real com Deus. Não somos Sim. melhor que ninguém, deixando Não, claro não, aqui. de jeito nenhum. Mas a única coisa que a gente pauta é a oração e a verdade da Bíblia como verdade absoluta. Sim. Fora isso, Ser transformado de verdade, né? Sim. até por conta que a gente tem sido Transformado. transformado todos os dias aí com a palavra de Deus. E é isso que vocês podem esperar da terceira temporada. É isso aí, né? pessoal. Vai ser top. Top. Criam demais. expectativas, porque Deus já Exato. fez algo novo nessa segunda temporada Muito e vai poderoso. fazer De Mas novo. de aí, novo nessa terceira temporada. Então Ele você vai. que é novo, que chegou aqui, mano, vai ter coisas novas aí. Até dancinha vai ter? verdade. sabe Eu que- acho que vai ter, né? Na verdade eu não acho, eu tenho certeza que vai Opa, ter. E a também gente vai ter até que se preparar com nisso aí. certeza. A gente vai ter que se Eu preparar. acho que é melhor vocês Fazer até começar... tutorial. Ô, Olha o spoiler, olha o Ao spoiler. vivo, não? Vai rolar? eu acho que sim. Ao vivo? Ouvi falar. Vocês ao estão vendo vivo. que eles estão se comprometendo aqui? Demais, eu acho né? também. Vocês viu? estão no balaio também. Vou dançar, não. Eu também não. Não. O ao vivo O ao não vai vivo. ser a dança. Ah, o podcast. O podcast é ao Legal, vivo. legal. Eita, ao tem vivo. responsa, hein? Nossa, será, amiga? Aham. Nossa. Se prepare aí. Prepara aí, vamos deixar só um pitaco aí. Eu acho que então é melhor a gente ler mais a Bíblia. Também Ainda mais do que nós Vamos estamos sair de lendo, férias, entendeu? mas assim,
Verdade. Não sairemos. Não sairemos de férias, mas não sairemos. Sairemos de férias temporariamente. Sim, logo nas bordas. É isso aí. É isso, gente. Muito obrigada. Quadros novos. Vamos se preparar legal. Quem sabe aí rolar um externo, rua. será? Então. Na rua com o Domanto Cast. Com certeza. Será? Calma, não vai chorar já. Não. Eu pensei, mano, Vai ser minha mente emocionante, fluiu vai. aqui, mas fica no off, depois nós troca ideia. Aí, ó. Mano, top Então, demais. Top fiquem demais. tranquilos que, olha, o negócio vai Vai ser bom, gente. Vai ser bom. Vocês não vão se arrepender de diferenciar ficar mais com a ainda. gente. Então, É isso? É isso. Oremos. Isso aí, oremos que nunca nos faltemos, amém. 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 Quem vai? Aí você vamos nós 4. Me despedir. Não? Dos meus pais. Não, melhor não, autorais. Bora. 2, 3. Senhor, meu Deus, meu Pai, Obrigado, obrigada Senhor por Jesus, esse por tudo que o tempo, Senhor fez em Senhor. nós. Nós te louvamos, te agradecemos, obrigado, te Senhor. Obrigado exaltamos, por cada Senhor, um porque que o chegou Senhor até é aqui bom, nessa porque a sua segunda bondade é pra temporada. sempre, Deus. Obrigado por Pai, obrigada por segunda cada um temporada, que tem visto cada a episódio, gente. cada Obrigada por pessoa. cada um que chegou aqui, Obrigado Senhor Deus, com pelo Senhor, expectativas sustento do do Senhor. Deus, obrigada pelo teu pela poder, igreja, pelo teu que nos mover. ajuda, nos ajudar, Obrigada por obrigado. tudo que o Senhor faz. Obrigada pela Sim, tua Deus, bondade obrigado derramada por sobre essa nós, graça, Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos convidados que passaram aqui nessa temporada. Que você abençoe os próximos convidados que virão, Senhor Amém. Deus. Em Que nome o de Senhor Jesus. abençoe toda a nossa Prepara, equipe, Senhor. Senhor. Quem está aqui Senhor, nos abrindo os céus, as valeu. oportunidades, Obrigada, Senhor Deus. Que o as Senhor portas, continue dando derramando vida a oportunidades. cada um, Amém. Senhor Em nome Deus. de Obrigado Jesus, pelos nossos capacita, patrocinadores, Sim, Senhor. obrigado, Jesus. Que nos Cada um. ajudaram de maneira sobrenatural durante Senhor, honra em esse dobro tempo. cada pessoa Obrigada, que Senhor nos Deus, por tudo que o Senhor faz. Pedimos, O Deus, em nome de Jesus, que o também, Senhor Pai. continue nos dando Surpreende eles direção. também, Que o Senhor Senhor. continue nos dando sabedoria. Que o Senhor continue nos fazendo cada vez mais íntimos com quem o Senhor é. Amém, Que a sua amém. Bíblia seja o nosso firme fundamento, Oh, como Deus. já Sim. tem Muito sido em obrigado, nome de Deus. Jesus. Que o Senhor seja exaltado, que o seu nome chegue em cada casa, para que Amém. vidas sejam transformadas, libertas, reconciliadas Amém. no Pai, em nome de Jesus. Sim, Obrigada Jesus. por tudo que o Senhor faz. Nós te amamos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que abençoe e guarde cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala, gente. Deus abençoe. Ei, vamos fazer um brinde então? Propõe um Mas brinde. posso agradecer só uma coisinha? Pode. A nossa produção. Gente, É muito verdade. obrigado. Obrigada, Bruno, Lucas, Rapidinho. o Ó, Júlio ó. também. A gente falou de novidades e tal. Vocês ficam atentos a novidades aí, que nós vamos Verdade. soltar. A Nós gente- vamos soltar um videozinho aí. Verdade, Adri. Nós vamos soltar um videozinho. Você que gosta de mídia social, tem interesse aí, assista. Assista os episódios aí, Fica uns atento. Acho que a stories, gente pode fica precisar atento de aí. você, não sei. Exatamente. Então, Exatamente. muito obrigado, produção e todo mundo. Sim. Então vai. Vamos fazer um brinde? Um brinde ao Domanto Cast. Vai! Parabéns! Lembrando, viu? Temos água, tá? Ah, é. Pra Que vocês, fique claro, Que fique fique claro. Pode ser um energético nesse patrocinador aí. Red Bull, viu? É de boa? Bom, galera, ficamos por aqui. Obrigado, curta, se inscreva. Agradecemos Até a por vocês. terceira. E até a terceira. Falou! Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.